Olá, seja muito bem-vindo à primeira live da série Live do Vinho. Hoje a gente vai falar como deixar a sua arte mais profissional e mais bonita para atrair mais clientes. Então a gente vai começar hoje falando, é uma live super curta que ela vai acontecer todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 20 horas. E como eu já disse nos stories, mas vou repetir aqui, na terça-feira vocês escolhem o tema, eu disponibilizo 3 ou 4 temas e na quarta-feira a gente faz a live falando sobre o tema. O tema dessa semana escolhido foi como fazer artes mais profissionais e mais bonitas para assim atrair mais clientes e mais dinheirinho. Então eu vou esperar só 2 minutinhos e a gente já começa, porque essa live também vai ficar gravada, tá? Só se acontecer alguma coisa na hora de eu salvar que eu não consegui, mas a ideia é sim que a live fique salva toda semana pra vocês assistirem quando quiserem e a gente poder construir nessa base de lives, essa base de conteúdo. Vou esperar só mais um minutinho e a gente já começa. Tenho muita coisa pra falar. E no final eu vou disponibilizar uma imagem. Vou deixar aqui, vou colocar a imagem. E aí vocês vão poder tirar print dos elementos que eu mais uso no Canva, né? Eu disponibilizei só pras minhas alunas. Para as minhas alunas eu disponibilizei um monte de elementos que eu mais uso. Mas eu separei 4 pra falar pra vocês, tá? Então vamos lá? Mais um minutinho só e a gente já começa. Vamos terminar essa live de hoje, que vai durar no máximo 1 hora, descobrindo como fazer artes mais profissionais e mais bonitas para atrair mais clientes. Então vamos começar. Então sejam muito bem-vindos à nossa live do vinho. Já estou aqui com o meu vinho, ó, bem rica, pra gente falar sobre como deixar a arte mais profissional e mais bonita. Antes de tudo, eu preciso deixar uma coisa muito clara, vocês precisam entender, né? Pra essa live fazer sentido pra vocês, uma coisa vocês precisam saber: beleza importa. Eu sei que a gente cresce ouvindo que beleza não importa, que cada um tem a sua beleza, que todo mundo é bonito, todo mundo isso, mas a verdade é uma só: beleza importa. E isso tem que ficar muito claro. Uma coisa que também precisa ficar muito clara e é consequência do fato da beleza importar as pessoas julgam sim pela capa. Então as pessoas, quando elas entrarem no Instagram, elas vão sim te julgar. Quando você chega numa reunião, a pessoa vai sim julgar a sua aparência, julgar o que você está vestindo. E se você ignora o fato de que as pessoas são sim julgadas pela capa, você vai estar... Primeiro ponto, deixando dinheiro na mesa. Você vai estar entregando dinheiro pro seu concorrente, porque ele vai ter entendido isso. E aí você vai falar assim: olha, eu quero lutar contra a maré, então estou aqui de bandeja te entregando os meus clientes e o meu dinheiro. Não é isso que a gente quer. E a segunda coisa é que você vai estar enxugando gelo. Você vai estar lutando contra uma coisa que é histórica, né? Esse fato da beleza importar, esse fato de um livro ser julgado pela capa não é de hoje, não é a geração moderna que inventou, não é nada disso. Isso é histórico, essa questão da beleza é um estudo de filósofos. Então não é de hoje que a beleza de fato importa. Entende desses 2 pontos que beleza importa, nós somos sim julgados pela nossa capa. E se você for contra isso, você está deixando dinheiro na mesa pro seu concorrente e você está enxugando gelo, lutando contra uma maré histórica, vamos passar pro próximo ponto. Pra você entender isso na prática, eu vou te dar um exemplo. Quando um cara te chama pra jantar, você fica toda empolgada, você marca pra sair, etc. Só que qual que é uma das suas preocupações também? Que roupa eu vou usar? Então, o que acontece? Você pensa que você precisa estar bem vestida pra agradar aquele cara. Você pensa que você precisa agradar a pessoa que separou um tempo pra ir te receber. E como que você faz isso? Você quer se arrumar. Então você pensa na roupa, você passa maquiagem, você arruma o cabelo. Da mesma forma, isso não é só para as mulheres, da mesma forma, se você se arrumar inteira e quando você chegar no encontro, o cara tiver de bermuda e chinelo, você fala assim:
que eu tô fazendo aqui? Por que eu sou tão irrelevante pra ele que ele não pode nem se arrumar, que ele não pode nem colocar uma roupa pra vir se encontrar comigo? Esse é o primeiro ponto. Agora eu dei um exemplo do fato que a beleza importa no âmbito pessoal. No âmbito profissional, pensa o seguinte: você tá indo pra uma reunião pra fechar um contrato, e esse contrato, ele é de 6 dígitos. Se imagina indo pra reunião pra assinar um contrato de 6 dígitos. Você se imagina indo com uma roupa qualquer? Você se imagina indo com uma roupa rasgada, uma roupa manchada? Você se imagina indo com o cabelo sujo, sem maquiagem? Claro que não. Você se imagina indo como? Com uma roupa bonita, com um corte bonito, uma roupa bem costurada, uma roupa bem feita, uma roupa que você gosta. Isso é importante deixar claro. Não é uma roupa que o seu cliente gosta, é a roupa que você gosta, que você vai se sentir bonita, que você vai se sentir confortável de se apresentar. Feito isso, fica muito claro na teoria e na prática que beleza importa. Então agora que você já entendeu isso, vamos pensar na prática do design. Vamos pensar como que a beleza importa na prática do design. Eu vou te falar que por que você precisa se preocupar em fazer uma arte bonita. O primeiro ponto, o mais óbvio, é: se a sua arte ela não for bonita, ela não for atraente, o seu seguidor / o seu cliente, ele não vai parar para olhar. Por que eu tô te falando isso? Uma pesquisa mostra que, em média, os usuários do Instagram, eles acessam a plataforma 60 vezes por dia. E cada vez que eles acessam a plataforma, entra um conteúdo diferente. Então, veja bem. Se cada vez que ele acessa o Instagram, aparece logo de cara um post diferente para ele, então ele vê num dia, em média, 60 posts diferentes. Imagina desses 60 posts se você tem uma arte feia, se você tem uma arte infantil, se você tem uma arte que não transmite a importância que você tem para o seu cliente. Ele não vai parar para olhar. Uma outra pesquisa também deixou muito claro uma coisa. Nós temos, em média, 3 segundos para atrair e manter o olhar, né? Então, assim, começar de novo. Uma pesquisa deixou claro que a gente tem, em média, 3 segundos para atrair e manter a atenção da pessoa em nós. Mais um ponto, né? Mais uma vez eu reforço. Se nesses 3 segundos, em uma dessas 60 vezes que o usuário está acessando a plataforma, a sua arte não for bonita, ele não vai dar atenção. E aí você pode estar fazendo um conteúdo que vai ensinar ele a ficar milionário em 30 dias. Ele não vai parar para ler. Você vai ter que trabalhar muito no título, você vai ter que trabalhar muito na conexão que você já tem com ele para ele parar. Então é por isso que é tão importante você ter uma arte que condiz com a imagem que você quer passar para o seu cliente. E eu imagino que a imagem que você quer passar para o seu cliente é uma imagem profissional. Então, já entendemos isso. A beleza importa, a nossa arte precisa chamar a atenção em até 3 segundos do cliente. Porque além dele seguir muitas pessoas, além dele estar toda hora passando o feed dele, ele precisa querer parar no seu conteúdo e consumir o seu conteúdo. Porque é só consumindo o seu conteúdo que ele vai querer passar o cartão dele com você, quando você for vender alguma coisa pra ele. E por que eu tô te dando todas essas informações? Porque eu quero que o tanto que você se preocupa com o que você vai passar, você se preocupe em como você vai passar. Você precisa ter um olhar mais apurado para a estética. Você precisa ter um olhar mais delicado. Eu não tô falando que precisa ser uma arte meiga. Até porque se você é advogada, se você é engenheira, você não quer ser meiga. Você quer resolver o problema do seu cliente. Você não tá lá para ser amiga. Então, quando eu digo um olhar apurado para a estética, não é um olhar apurado para a estética delicado no sentido de ser cuidadoso, de não ser pontual. Não, um olhar apurado para a estética é um olhar que sabe que a beleza importa e a beleza que vai atrair o cliente. Então, certo, isso a gente já entendeu. E para isso, você precisa conhecer quais são os mecanismos para chegar até esse ponto. E agora eu vou te falar mais uma coisa.
um ponto pra você também deixar a sua arte profissional você deve estar pensando agora, mas Ana, beleza é uma coisa subjetiva. O que é bonito pra mim não é bonito pro meu cliente. O que é bonito pra mim talvez não é bonito pra você também. Como que eu vou atrair todo mundo? E aí entra o ponto que eu te falei quando eu falei pra você se imaginar indo pra uma reunião de contrato de 6 dígitos. Você vai se vestir como te agrada. Você vai se embelezar da forma que te agrada. É claro que você vai pensar em passar a imagem certa para o cliente, é claro que você vai pensar em transmitir a imagem e o valor que você tem, mas é a forma como te agrada. Eu concordo 100% com você que você não vai agradar a beleza. Com certeza tem perfis profissionais que você olha, aquele perfil ele é profissional, aquele perfil ele tem um senso de estética, mas você olha e fala assim, não é assim que eu quero pra mim, não é assim que funciona pra mim. Acontece que apesar da beleza ela ser subjetiva, o profissionalismo ele não é subjetivo. Qualquer pessoa sabe julgar o que é profissional. Qualquer pessoa sabe julgar a pessoa que está levando a sério que está passando aquele conteúdo. Vou falar de forma prática. Quando o seu cliente te procura no Instagram, o cliente que procura um profissional no Instagram, ele já entendeu que Instagram é um negócio. Ele já entendeu que Instagram não é só para amadores. Então, se ele fez isso, ele já sabe que o profissional que ele está procurando trata o Instagram dele como um negócio. Então, ele também sabe que se o Instagram dele é profissional, aquele profissional trata o Instagram de forma séria. Se você faz bons posts, o seu cliente entende que você trata o seu negócio de forma muito boa. Se você se preocupa com a estética, o seu cliente entende que você se preocupa com a estética do seu trabalho. Que você se preocupa com a experiência dele, que você se preocupa com a forma como ele está consumindo aquele conteúdo. Ele entende que ele vai estar contratando um profissional que leva aquilo a sério, que não é amador. Tudo isso, veja, que eu tô falando da experiência do cliente, eu tô falando de estratégia, eu tô falando de ganhar dinheiro, tudo isso com base em uma coisa, na estética do seu perfil, na beleza dos seus posts, tudo isso. Por quê? Porque o Instagram é a nossa vitrine. Quando a pessoa chega no seu perfil, a primeira coisa que ela olha é a sua foto, a sua bio e depois os seus posts, é exatamente nessa ordem. Se isso não tá bonito, você fala assim, Ana, mas o meu conteúdo é maravilhoso. Eu sou a pessoa que mais resolve esse problema na minha região. Tudo bem. Só que você não atraiu o seu cliente. Você não segurou. E você já sabe que é filósofo que nós somos atraídos pela beleza. Nós somos atraídos pela estética. Sabe quando você paga mais por um produto? Sabe quando você decide pagar R$300 numa blusa ao invés de pagar 50? Quando você entende que a blusa de R$300 ela vale mais do que a blusa de 50. Quando você entende que se você não tá comprando ela só porque é 300, mas porque ela vai durar mais tempo, porque ela vai te passar uma imagem melhor, ela foi feita com um tecido melhor. E por que eu tô te falando isso? Porque é quando o seu cliente ele vai decidir se ele vai fechar com você, que tem um valor mais alto e consequentemente um preço mais alto, ou se ele vai fechar com o seu concorrente. E quando que ele vai decidir isso? Claro, depois de conhecer o seu conteúdo, o seu trabalho. Mas a hora que ele tiver os dois frente a frente, você e o seu concorrente, você tem um perfil impecável. O seu concorrente nunca posta, nem sabe o que postar, aparece de qualquer jeito, com o cabelo mal feito, sem maquiagem. Ele vai falar, bom, pode ser que não seja consciente isso, mas a hora que ele olha você produzida, você com o cabelo alinhado, você esteticamente bonita, e aí nem é bonita pra ele, você não precisa ser bonita pra ele, mas ele sabe que você tá se sentindo bonita, ele vai falar, aqui tem um valor maior. E se tem mais valor, eu tô disposto a pagar mais, porque com certeza vai me trazer mais solução, tá? Então é isso, quando você tem um perfil profissional, você se dispõe a cobrar um ticket mais alto. Outra coisa também, isso independe do seu nicho, porque eu estou falando de não faça artes infantis. Aí você fala, Ana, mas eu sou pediatra. Ana, mas eu tenho uma loja de brinquedos. Pera, independente do seu nicho, seja profissional.
Quando eu falo não faça artes infantis, são artes que parece que você fez em 5 minutos. Ou então, ai meu Deus, faz uma semana que eu não posto, vou pegar um template pronto aqui e vou fazer. Isso é ser infantil. Quando você coloca uma cor que condiz com o seu nicho, quando você coloca elementos que condizem com o seu nicho, mesmo que eles sejam claros, fofinhos, não tem nada a ver com ser infantil. Você está sendo coerente com o seu nicho, você está sendo coerente com o seu público. Agora, o que não dá, né? Vou dar um exemplo prático. Vocês sabem, eu sou advogada. Eu falava de direito imobiliário no perfil. Imagina eu falar de direito imobiliário usando bichinhos de pelúcia. Aí eu falo, ai, o coelhinho, ele tá na toca. O coelhinho alugou a toca dele para um outro coelhinho. Tudo bem, pode ser maravilhoso pra pessoa entender. Minha didática foi, excelente. Mas na hora de passar o cartão, ele vai passar o cartão da pessoa que falou o locador tem obrigações junto com o locatário, ou ele vai passar o cartão pra pessoa que fala que o coelho alugou a toca pro coelhinho. O coelho alugou a toca pra raposa. Então, o profissionalismo, ele não tem nada a ver com o nicho. Ele tem a ver com a atitude, com a forma como você conduz o seu perfil. Porque, repetindo, o cliente que te procura pelo seu perfil é o cliente que já entendeu que o Instagram é o seu negócio, que o Instagram é a sua empresa. Então, ele espera até que você leve a sério. Porque se você levar o Instagram na brincadeira, o seu cliente vai entender que você está levando o seu negócio na brincadeira. E agora, vamos falar do ponto mais esperado dessa live. Tá bom, Ana, então como que eu deixo a minha arte profissional de forma prática? Como que na prática mesmo eu vou deixar ela profissional e não amadora? Como eu disse, a beleza e o profissionalismo, além deles serem a beleza subjetiva, mas o profissionalismo não, mas os dois juntos, eles são o que vão carregar o seu perfil. Então, primeiro ponto que você tem que entender que é o que eu falei do nicho. Um perfil, vamos supor, para pediatras, ele vai ter cores mais aconchegantes, cores às vezes até mais infantis. Então eu vou usar um rosa pastel, um azul pastel. Eu vou usar brinquedos na hora de fazer a minha arte. Eu vou usar elementos em forma de boneco, que são mais arredondados, que são desenhos mesmo. Mas, em momento nenhum, eu vou deixar pra fazer essa minha arte de última hora. Em momento nenhum, eu vou postar qualquer coisa. Eu vou cuidar pra minha arte estar enquadrada no formato que eu tô. Então, se eu tô fazendo um Reels, o formato não vai ser 1080 por 1080, porque esse é o formato de um post normal de feed. Ele vai ser o formato para Reels. Se eu tô fazendo um story, eu não vou pôr ele quadrado para ficar cheio de margem, só para falar que eu fiz story no dia. Eu vou cuidar para fazer da dimensão correta, para mostrar para o meu cliente que, olha, isso daqui foi preparado. Isso daqui foi pensado, isso daqui foi cuidado. Pensa se eu abro essa live e começo a falar só o que vem na minha cabeça. Se eu não tenho um cronograma, vocês estão vendo que às vezes eu olho pro lado aqui. Por quê? Porque eu tenho uma sequência pra falar. Eu preciso construir uma sequência lógica na minha cabeça e na cabeça de vocês. Tudo isso é profissionalismo. O seu cliente, ele vai entender que você só trata o seu negócio, como uma empresa, a partir do momento que você entender isso. As pessoas estão, aos poucos, entendendo o quanto o digital é importante, só que elas ainda não sabem lidar muito bem com isso. E aí elas veem alguém falando que tem que postar todo dia. Sabe o que ela faz? Ela posta todo dia, só que ela posta qualquer coisa. Ela não posta nada que vai, de fato, acrescentar na vida do cliente dela. Ela não posta nada que vai passar autoridade pro cliente dela. Ela não posta nada que vai fazer o cliente dela querer passar o cartão. Ela só posta ela por postar. Ela posta a foto do bichinho dela, ela posta a foto dela no parque, foto dos filhos. Mas e o conteúdo? E o que vai fazer o seu cliente pagar pelo seu serviço? Você tá cuidando disso? Você tá transmitindo essa mensagem? É disso que tem que cuidar. Na hora de fazer as artes, né? Primeiro ponto, se programe, tá? O profissionalismo, ele vem também da organização.
Se programe. Não sei como é melhor pra você, porque eu não sei como é a sua rotina, mas tenha escrito quais são todos os posts da sua semana, ou se você for fazer quinzenal, quais são os posts daquela quinzena, daquele mês. Tenha tudo escrito, organizado. Esse é o primeiro ponto do profissionalismo, do perfil profissional. Segundo ponto, saiba, tenha referências para você saber como você vai fazer aquelas artes. Vai ser um carrossel infinito? Vai ser em forma de Reels? Se prepare para passar aquele conteúdo. Isso também é profissionalismo. Né? O profissionalismo não é só você sentar na frente do computador, abrir o site do Canva e começar a fazer. Toda essa parte de preparo de organização faz parte do profissionalismo. Então, você vai organizar todo o post da semana, todo o conteúdo que vai estar escrito nele. Você vai ter separado suas referências, suas inspirações de como que esse conteúdo vai ser passado. Se vai ser por Reels, se vai ser por post no feed de carrossel infinito, se vai ser de card único. Tenha tudo isso separado. A hora que você for sentar para fazer, pegue referências de players do seu nicho que sejam uma referência mesmo. Então, vamos supor, o meu nicho, ele é design. Eu vou pegar quem é referência nesse nicho, quem é referência em design, e eu vou observar além do conteúdo. Eu sei que a nossa tendência é pegar as pessoas que a gente segue e ler o conteúdo. É para isso que eles são feitos. Acontece que quem produz conteúdo tem que ter uma segunda visão. Quem produz conteúdo tem que olhar as postagens de quem segue e, além de ver o que está escrito, tem que ver como está escrito, como está sendo passado. Então, quando você pegar um conteúdo que você gosta, para pensar, como que esse conteúdo foi passado? Por que que eu parei para olhar esse post? Por que que eu parei? Por que que eu arrastei o carrossel até o final? O que foi que me prendeu? Foi só o que estava escrito? Ou a forma como foi escrita? As palavras que foram usadas me prenderam, chamaram minha atenção, me fizeram ficar nesse conteúdo e de fato consumi-lo. Começa a reparar nisso. A pessoa que está no Instagram só para procurar conteúdo, ela não precisa ter essa preocupação. Ela não precisa se preocupar com a forma como os concorrentes e as inspirações dela estão produzindo conteúdo. Mas a pessoa que está no Instagram lidando com isso como um negócio, ela precisa ter esse olhar secundário. Ela precisa olhar um mesmo post 2 vezes. A primeira vez para ler o que está sendo passado e a segunda vez para entender como está sendo passado. Então você vai pegar um post da pessoa que você gosta, da pessoa que você acompanha e entender. Ela escreveu muito, ela escreveu pouco. Ela usou muitas cores, poucas cores. O seu nicho, ele é um pouco mais sério. Se eu sou uma advogada, eu não vou usar muitas cores. Porque eu tô falando de um assunto sério. A pessoa, quando tá me procurando, ela tá com um problema que ela quer resolver. Se eu sou da área da saúde, se eu sou da área do movimento, eu já vou usar mais cores. Porque eu tô falando de uma coisa fluida, uma coisa feliz, uma coisa que vai trazer vitalidade. Então, saiba conversar com o seu trabalho. Saiba conversar com a informação que você está passando. Mais do que o que. Se preocupe com como você está passando aquela informação. Certo? Um outro exemplo. Um perfil de pet shop. Ele não vai ter a mesma estética de um perfil de... Deixa eu pensar aqui. Um perfil de pet shop não vai ter a mesma estética que um perfil de finanças. Porque um perfil de finanças, ele tá falando de dinheiro. Ele tá falando de uma coisa que as pessoas levam a vida inteira pra conseguir. Um perfil de pet shop tá falando de cachorrinho fofinho, tá falando dos animais. Ele é mais descontraído, você espera mais alegria de um perfil desse, de um estabelecimento desse. Então, antes de você sentar, listar todo o seu conteúdo, listar todo o seu, toda a produção que você vai passar, pense também o que é o seu negócio e qual é a mensagem que o seu negócio quer passar. Tudo isso vai trazer profissionalismo, tudo isso vai trazer beleza pro conteúdo que você está passando, porque você não vai se confundir. Vai ser muito claro, você vai saber de forma muito clara o que você está fazendo, o conteúdo que você está passando. Então vamos lá, na prática. Dê preferência para usar linhas. Por que eu estou falando isso? A prática do design
por mais diferente que possa parecer, é a mesma, a prática, a beleza do design é a mesma beleza da nossa roupa, da nossa aparência. Se vocês forem perceber, quando as pessoas vão para uma reunião importante, para uma ocasião importante, seja um casamento, seja uma formatura, geralmente, claro que para tudo tem uma exceção, mas geralmente como são as roupas? Com cortes retos. Então os ternos são de cortes retos, as alfaiatarias são de cortes retos, o vestido de noiva, ele é reto, né? Não tô falando que ele é simétrico, mas ele é reto, ele passa uma sensação de fluidez. Quando você vai preparar um design, você vai seguir o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Dê preferência para linhas. Então, dê preferência para linhas que vão seguir o texto que você está passando. Isso quer dizer que você não pode usar nada redondo? É lógico que não, gente. Mas o que eu tô falando é que, assim, você tem que entender a imagem que você quer passar. Então, use linhas, use sombras, né? As sombras, ele traz um ar mais de mistério. E tudo que é misterioso, ele é mais profissional. Porque ele instiga mais, ele gera mais curiosidade no cliente. E um bom profissional sabe que um bom cliente é aquele curioso, é aquele que quer saber mais sobre o seu produto, quer saber mais sobre o profissional que ele está contratando, mais sobre o profissional que ele tá passando a confiança para resolver o problema dele. Então, estude um pouco também desses elementos, do significado dessas composições de sombras, de linhas, de cores, né? O significado das cores. Então, se você é um pet shop, você não vai ficar usando só preto e branco. Porque preto e branco não traz uma imagem muito alegre, muito animadora, né? A gente tem que tomar muito cuidado também com a forma que fica. Mas assim, ou ele pode passar uma imagem triste ou uma imagem de sofisticação. E o que tristeza e sofisticação tem a ver com pet shop? Com nada. Agora, se eu estou falando de um perfil de advogada, eu não vou sair deixando tudo colorido. Eu já vou ser mais sóbria, vou ser mais discreta. Vocês estão vendo como que todo o profissionalismo ele vai além da arte e ele conversa muito mais com a imagem que está passando para o cliente, que ele conversa muito mais com o conteúdo que você está passando para o cliente. Outra coisa também, que você deve estar pensando. Ana, eu acho que você está sendo muito exigente, porque a gente está falando só de postagens no Instagram. Por que eu vou levar tão a sério? Por que eu vou estudar o significado dos elementos para as minhas postagens do Instagram? Será que isso é exagero? Ou será que tem sentido você se preocupar com isso também? Quando vocês abrem um perfil profissional no Instagram, a partir do momento que você abre e você faz sua primeira postagem, seja no Stories, seja no feed, você tem que ter consciência de uma coisa. A partir daquele momento, tudo vai comunicar. O dia que você aparecer de pijama, com cabelo sujo, você vai estar falando pros seus clientes, pros seus seguidores, né? Vamos tratar de seguidores, vamos começar numa fase inicial. Então, o dia que você aparecer de cabelo sujo, o dia que você aparecer de pijama, você vai estar falando pros seus seguidores: não estou no meu melhor momento. Pode ser porque eu acabei de acordar, pode ser porque eu não tô feliz, pode ser por vários motivos. Mas a mensagem que está passando é essa: não estou no meu melhor momento. A partir do momento que você tira o pijama e você aparece com o cabelo limpo, escovado, bem vestida, você fala pro seu seguidor: melhorei. Agora tudo está melhor. Podemos começar os trabalhos. Porque tudo no Instagram comunica. Aconteceu uma polêmica semana passada, que foi até um post muito compartilhado, que era assim: faça o Instagram de novo, né? Era em inglês, mas a tradução era mais ou menos essa. Faça o Instagram virar Instagram de novo, alguma coisa assim. O que era? Era as pessoas falando: eu não aguento mais ver vídeo, eu quero ver fotos. Acontece que, independente de toda a polêmica, isso deixou muito claro uma coisa. Qual que é o objetivo do Instagram? Passar imagem. Não importa se você está passando a imagem através de um vídeo, se você está passando a imagem através de fotos. A partir do momento que você coloca o seu rosto nessa plataforma, você está passando uma imagem. E tudo isso eu estou te falando para falar que não é só uma postagem no Instagram. Que se fosse só uma postagem no Instagram, eu não estaria fazendo uma live falando que você tem que cuidar da beleza dela, do profissionalismo dela. A postagem no Instagram, para quem tem perfil profissional, é a sua vitrine.
É o seu portfólio. É quando você fala pro seu seguidor, ó, se você for meu cliente, olha um pouquinho do que eu sei, porque ainda tem muito mais por trás dessa câmera. Mas de frente pra câmera, olha o tanto que eu sei. E olha como eu sou capacitada, como eu tenho postura, como eu sei lidar pra passar essa informação pra você. Então não é só um post no Instagram, é a sua vitrine, é a capa da sua marca. E aí você não vai cuidar da capa da sua marca? Você não vai cuidar de se preocupar em reter a pessoa que recebeu aquele seu conteúdo? Então ela recebeu seu conteúdo porque te seguiu um dia, porque alguém indicou, porque você apareceu no Explorar, porque você apareceu nos patrocinados. Você não vai se preocupar com a estética, que é o que vai prender aquele seguidor para fazer esse seguidor virar cliente? Então você não se preocupa com o seu cliente? Vocês estão entendendo? Toda essa linha de raciocínio para mostrar que não é só uma postagem no Instagram. Então, certo. Já falei pra vocês também. Analisem os grandes players do seu nicho. Pegue, de verdade assim, separe 3 a 5 players do seu nicho. E olhe, o que eles têm em comum? O que me atrai no perfil deles? O que não me atrai no perfil deles? O que as pessoas mais elogiam? O que as pessoas mais pesquisam, mais perguntam sobre o nicho dele? Quanto mais você entender o cliente do seu concorrente, mais você vai entender o seu cliente. Porque, gente, cliente, ele vem de uma bolha só. E aí, por qual buraco ele vai sair da bolha, depende exclusivamente de você. Depende exclusivamente de como você vai vender o seu peixe. Então, se você está olhando para o cliente do seu concorrente, você está olhando para o seu cliente. E aí você olha, você analisa tudo que ele faz. Eu tenho certeza que um dos maiores players do seu nicho tem um perfil impecável. E quando eu falo impecável, pode ser que não seja uma beleza que te agrada. Pode ser que não seja uma beleza extremamente produzida. Se você pegar o Joel J, que é um baita nome, o cara já faturou milhões e milhões. Os posts com mais engajamento dele é num fundo branco escrito em preto. Simples assim. Só que o que ele tá passando com essa mensagem? Ele está falando, eu sou objetivo. Eu vou chegar, eu vou falar o que eu tenho pra falar e eu vou sair. E esse pouco, que não é pouco, né? Mas isso que eu vou te falar é o que vai agregar na sua vida. E ele transmite isso numa imagem super simples. Então não confunda quando eu falo você precisa ter uma arte profissional, você precisa ter uma arte bonita. Não ouça que eu estou te falando, você precisa ter uma arte mega elaborada. Você precisa ter uma arte com vários atalhos, vários gatilhos. Não, nada disso. Você só precisa... Uma arte profissional, uma arte bonita é aquela que chega ao seu cliente. É aquela que atinge a pessoa que você está buscando. É aquela que passa o conteúdo que você quer passar. É aquela que resolve o problema do seu cliente. Isso é uma arte bonita, isso é uma arte profissional. No meu perfil, se eu encher de elemento, não vai ser bom. Não vai ser estratégico. Mas, como os exemplos que eu já dei, para um perfil de pediatra, para um perfil de loja de brinquedo, para um pet shop, talvez seja o ideal, tá? Mais uma dica aqui, agora vai uma dica. Tem muita gente que eu sigo, primeiro que vocês veem que eu não sigo muita gente, mas das pessoas que eu sigo, tem muita gente que o conteúdo não me interessa. O assunto não é que não me interessa porque é ruim, mas só porque não é do meu interesse. Então vamos supor, eu posso seguir um perfil de venda de carro. Não me interessa ver carros, não me interessa ver a produção de um carro, não me interessa saber se o preço dos carros subiu, desceu, se a venda de carro subiu, desceu, mas o que me interessa, como que o cara tá passando a informação de um produto que não é tão fácil assim de vender. Apesar de muita gente comprar carro, pra não dizer todo mundo, você não vende um carro por Instagram. Mas o que o perfil de uma concessionária tá fazendo no Instagram? Eu analiso. Então, o profissional que tem um perfil profissional, ele também consegue ver em outros perfis esse profissionalismo. Ele olha, ele fala assim, o que eu
posso extrair daqui para agregar na minha marca? O que eu posso extrair daqui que tá me agradando e eu posso aplicar na minha marca? Ou você pode fazer o contrário. Se você mesmo faz suas artes, ou se você é designer e faz para os seus clientes, você pode olhar e falar assim, o que não está me agradando aqui? Eu já fiz artes que eu olhei e falei assim, o conteúdo tá maravilhoso, mas tem alguma coisa que não está me agradando. Eu olhei e falei, tem alguma coisa que não está do jeito que eu gostaria que tivesse. E aí você precisa analisar o que é essa coisa pra você adequar, pra ficar profissional. Porque um perfil profissional é um perfil que vai transformar seguidores em clientes. Um perfil profissional é um perfil que vai fazer o seu seguidor passar o cartão. Que é esse o objetivo. Pra quem tá no Instagram como empresa, como trabalho, esse é o objetivo. Fazer o seu seguidor passar o seu cartão. Passar o cartão dele pra você. Certo? Então agora eu vou colocar aqui na tela os 4 elementos que eu mais uso pra hora de fazer as minhas artes. E aí, qual é o segredo pra usar esses elementos? Eles isolados, na verdade assim, qualquer elemento do Canva isolado não traz resultado nenhum em termos de profissionalismo. O que acontece é que você precisa adaptá-los. Então você vai mudar a cor, você vai mudar o tamanho, você vai girar ele, você vai inverter, você vai testando, né? Ele sozinho não faz milagre. Mas, como eu tinha dito antes na live, que traços como cortes retos, sombras, né? Ó, a sombra aqui, o corte reto, a cor em destaque, tudo isso traz profissionalismo. Eu separei esses elementos que eles ajudam a conquistar esse objetivo, que é de deixar a sua arte mais profissional. Então eu vou deixar aqui, ó, deu certinho. Vocês podem tirar um print. Eu acho que mesmo comigo aparecendo, vocês podem tirar um print agora. E aí vocês conseguem no Canva mudar a cor, porque eu sei que esse azul Tiffany ele é muito peculiar, mas você pode mudar a cor no Canva e colocar na cor da sua paleta. Você consegue aumentar, diminuir. Esse metallic paper, ele serve, na verdade, para você colocar no fundo e não deixar a sua arte tão lisa, porque uma arte lisa, apesar de eu ter falado que é o que o post do Joel J que mais traz engajamento, o Joel J é o Joel J. Ele já é um grande player, ele já se tornou uma exceção. Em regra, posts com um certo conforto visual, que seria essa tela mais embaçada, essa tela com como se fosse alguns granulados, eles são mais atrativos, eles prendem mais e são mais confortáveis do seu seguidor ler, tá? Essas sombras, é o que eu falei, a sombra, ela traz mais profissionalismo, mais elegância, mas você também pode diminuir a transparência dela pra ela ficar muito sutil e não perceptível. Eu não sei quem já percebeu, ou enfim, quem viu, mas de uns tempos pra cá eu tenho colocado algumas sombras nos meus stories. E por que isso? Porque isso traz a sensação, eu vou ser muito sincera com vocês, a maioria nem percebe que a sombra tá lá. Principalmente depois que se acostumou que a sombra tá lá. Mas quando a pessoa percebe que tem uma sombra, ela fala, poxa, essa menina ela se preocupou em fazer um story melhor. Essa menina, ela não só gravou e postou. Claro, às vezes a gente tá na correria, ou o assunto é muito importante, ou tá falando alguma besteira descontraída, a gente realmente só grava e posta. Mas quando é um assunto mais sério, eu costumo dar uma incrementada assim nos stories pra passar essa sensação de tipo assim, essa menina ela se dedicou a tá falando aqui pra mim por 15, 30 segundos, tá? Então assim, esses são os elementos que eu mais uso. Eu vou mudando as cores, eu inverto. Na parte de cima do Canva tem a opção de você inverter vertical e horizontalmente. Eu também inverto esses elementos. Podem tirar print, gente, deixar. Eu deixo mais transparente, deixo mais nítido, vai depender também do objetivo que eu quero. O que mais? Vamos ver. Eu mudo as cores, isso com certeza. Eu uso muito essas sombras quando eu vou fazer um carrossel infinito. E aí a imagem fica cortada bem no meio. A imagem cortada não passa tanto profissionalismo. Então eu coloco essa sombra bem no meio pra separar um card do outro.
porque ele continua dando a sensação de infinito e passa um profissionalismo. Não fica aquela imagem recortada que parece que você não sabia cortar e foi do jeito que deu, tá? Então, o que mais? Eu gosto desse último elemento pra colocar embaixo, porque como vocês podem ver, ele é reto. Então é sempre bom deixar ele nas extremidades pra passar também esse ar de mistério, né? A sombra, ela traz esse ar de mistério. E... então é isso, deixa eu tirar aqui a imagem. Pronto, aí. Procurem sempre elementos que tragam essa personalidade, né? Primeiro, busque qual é o seu nicho. Busque o assunto que você tá falando e o que conversa com ele, quais são os elementos. E aí você coloca no Canva esse elemento, que eu tenho certeza que se você mexer na transparência, se você mexer na cor, você vai deixar a sua arte mais profissional e vai atrair mais clientes, né? Eu sou contra a gente ficar escravo do feed, né? Eu sou contra a gente ficar escravo de ter um feed harmônico. Então na primeira linha vai ser laranja, na segunda vai ser branca, na terceira vai ser marrom. E aí se eu errar, deu tudo errado. Não, eu sou contra isso porque a gente, como eu disse, né? O Instagram é uma empresa precisa trabalhar. Uma empresa precisa de pessoas trabalhando nela. Então, não sou a favor da gente ser tão rude nesse ponto. Mas sou a favor da gente cuidar, assim, da aparência. Então, sempre que você for fazer uma arte, sempre que você for postar uma foto pessoal, que também é tão importante quanto, cuide da aparência. Cuide da sua aparência, tanto pro seu seguidor, que vai se tornar seu cliente, quanto pra você mesma. Como eu disse, a beleza, ela é subjetiva, mas o profissionalismo não. E o profissionalismo, ele vem de dentro de você. Então, se você se sentir profissional, se você se sentir bonito, pode ser que seu cliente não perceba, pode ser que seu cliente nem te ache bonito, ele nem tá lá pra te achar mesmo. Mas a sua confiança, a sua postura é o que vai determinar. É a sua confiança, é a sua postura que vai passar profissionalismo pro seu cliente, tá? Então, não é uma arte com o máximo de elementos possível, não é uma arte com o máximo de cores, palavras, não é o máximo nem o mínimo de nada. Mas o profissionalismo, ele vem do fato de você estar conversando, do fato de você estar em sincronia com o seu cliente, certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixaram alguma dúvida? Como eu disse no começo da live, se der certo pra salvar essa live, vai sim ficar salva. Mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, porque acho que todo mundo conseguiu tirar print dos elementos. E na quarta que vem, nós temos mais uma live, como eu disse, mas eu vou repetir porque não custa nada. Na terça-feira eu posto nos stories os 3 temas. Votem lá, porque fica muito legal quando vocês escolhem, porque eu consigo resolver a dor de vocês de forma direta. Então na terça-feira que vem eu vou colocar o tema das lives na enquete. Votem lá e eu espero cada um de vocês na quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui nesse perfil. Um beijo, muito obrigada pela presença de todo mundo na nossa primeira live do vinho. Tchau, tchau!